Os 10 milagres de Jesus que guardam chaves para a sua vida. Era uma tarde quente em Cafarnaum quando Jesus, cercado por uma multidão ávida, tocou os olhos de um homem cego desde o nascimento. Não foi apenas a lama misturada à saliva que devolveu-lhe a visão, mas a ordem simples: vai, lava-te. Aquela água, que poderia ser qualquer água, tornou-se o espelho de uma verdade mais profunda que a cura muitas vezes começa quando obedecemos ao que parece insignificante. Esse foi o primeiro segredo: a fé age quando movemos os pés, mesmo sem enxergar o caminho. Dias depois, em meio a um mar revolto, os discípulos lutavam contra as ondas enquanto Jesus dormia na popa. Mestre, não te importa que pereçamos. O vento uivava, mas uma palavra bastou: acalma-te. O mar se aquietou como um lago ao amanhecer. Ali, eles aprenderam que o medo só domina quando esquecemos quem está no barco conosco. Não era a tempestade que definiria aquele momento, mas a voz que a silenciou. Em Caná, quando o vinho acabou, Maria não pediu um milagre, apenas disse aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. 6 talhas de pedra, cheias até a borda, transformaram água em vinho tão bom que o mestre-sala não entendeu. O segredo? A abundância chega quando oferecemos o pouco que temos, sem calcular o resultado. Jesus não multiplicou copos vazios, ele abençoou o que já estava ali, nas mãos de quem estava disposto a servir. Na sinagoga, um homem com a mão ressecada esperava. Os fariseus observavam, prontos para acusar. Estende a tua mão, disse Jesus. O gesto, proibido no sábado, foi também um ato que libertou. Às vezes, a cura exige que quebramos regras que nos aprisionam mesmo quando o mundo chama isso de rebeldia. A mão que se estendeu não era mais aleijada, era livre. Lázaro já cheirava a morte quando Jesus chegou. Marta chorava: se estivesses aqui. Mas ele não veio para evitar a dor, e sim para provar que até o túmulo pode ser uma porta. Lázaro, vem para fora. O morto saiu, ainda enrolado em faixas. A lição não era sobre ressuscitar corpos, mas sobre a voz que chama o que parece perdido, incluindo os sonhos que enterramos por medo. Na estrada para Jericó, Bartimeu gritava pelo filho de Davi. Muitos o mandavam calar, mas Jesus parou: que queres que eu te faça? O cego não pediu moedas, pediu visão. O milagre começa quando paramos de mendigar migalhas e ousamos pedir o que realmente precisamos. Bartimeu não só viu a luz daquele dia, viu que sua voz importava. A mulher com fluxo de sangue há 12 anos gastara tudo com médicos. Bastou tocar a orla do manto de Jesus para a hemorragia parar. Mas ele não deixou que ela fugisse anônima: filha, a tua fé te salvou. A cura não é apenas física, é ser visto, nomeado, restaurado na identidade. Ela saiu dali não só sã, mas reconhecida. 5 pães e 2 peixes. Uma multidão faminta. Os discípulos queriam dispensar a gente, mas Jesus mandou que sentassem na grama. Quando partiu o pão, todos comeram até se fartar e sobraram 12 cestos. A escassez é uma ilusão quando colocamos o pouco nas mãos dele. Não era sobre multiplicar comida, era sobre confiar que, com Deus, o não é suficiente, a vira sobrou. Pedro, afundando nas águas, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão e o repreendeu: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas note, até a dúvida é um lugar onde sua mão nos alcança. Pedro não foi deixado no mar, foi puxado para cima. A falha não o desqualificou, o chamou para uma fé mais profunda. E, por fim, na cruz, quando tudo parecia perdido, Jesus disse ao ladrão ao seu lado: hoje estarás comigo no paraíso. Não havia tempo para boas obras, nem para arrependimentos elaborados, apenas um pedido sincero: lembra-te de mim. A graça não espera que estejamos prontos, e ela nos encontra onde estamos. Aquela promessa foi o último milagre antes da ressurreição, a prova de que nenhuma vida está tão quebrada que não possa ser redimida. Esses 10 milagres não foram apenas sinais de poder, foram janelas para verdades que ainda hoje ecoam. Não são fórmulas, mas convites para estender a mão, para confiar no pouco, para ouvir a voz que chama pelo nome. E, no fim, descobrir que os maiores milagres não mudam apenas as circunstâncias, mas quem nós somos. A noite caía sobre Jerusalém quando Maria de Magdala se ajoelhou junto ao túmulo vazio. As lágrimas, que antes escorriam quentes pelo rosto, agora se misturavam ao orvalho frio da madrugada. Havia corrido até ali enquanto o sol ainda não rompia o horizonte,
o coração apertado pela notícia absurda: o Senhor não está aqui. As palavras do anjo ainda ressoavam como um eco distante, mas era o silêncio que a oprimia aquele vazio onde deveria estar o corpo de Jesus. Então, ela ouviu um ruído suave atrás de si. Uma voz que não era estranha, mas que sua dor não reconheceu de imediato: mulher, por que choras? Ela se virou, enxugando os olhos com o dorso da mão, e viu alguém que julgou ser o jardineiro. Se o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o tomarei. As palavras saíram entre soluços, desamparadas. Até que lhe disse seu nome, Maria. Uma só sílaba, e o mundo parou. Não foi um milagre de cura, nem de multiplicação, nem de ressurreição de mortos. Foi algo mais profundo, o momento em que o chamado a atingiu não nos ouvidos, mas na alma. Ela não precisou ver seu rosto para saber. Raboni! Exclamou, e o nome se tornou oração, reconhecimento, rendição. Jesus não a repreendeu por sua dúvida, nem por sua cegueira momentânea. Apenas lhe deu um novo mandato: vai aos meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai. Maria partiu correndo, o coração inflamado por uma certeza que nenhuma tumba poderia conter. Dias depois, os discípulos ainda se reuniam às escondidas, as portas trancadas pelo medo. Tomé, o que duvidara, agora tocava as marcas nas mãos de Jesus com dedos trêmulos. Meu Senhor e meu Deus! Murmurou, e suas palavras não eram apenas confissão, mas o desabrochar de uma fé que nascia da ferida, da dúvida vencida. Mas foi Pedro quem mais sentiu o peso daqueles encontros pós-ressurreição. Na praia, ao amanhecer, depois de uma noite infrutífera de pesca, um estranho na margem lhes gritou: lançai a rede à direita do barco. E quando a rede se encheu de peixes, João reconheceu: é o Senhor. Pedro, sem hesitar, atirou-se ao mar, as águas frias batendo em seu peito nu, como se quisesse chegar antes que suas próprias palavras o traíssem. Ao fogo de brasas na praia, Jesus não mencionou as negações. Não havia acusações, apenas pão e peixe assados, e uma pergunta repetida 3 vezes, como um eco das 3 negações: Simão, filho de João, amas-me? Cada resposta de Pedro era um prego arrancado de sua culpa. Apacenta minhas ovelhas, disse Jesus, e Pedro entendeu que o amor não era uma emoção, mas uma missão e que suas falhas não o desqualificavam, mas o preparavam para ser pastor de almas feridas como a sua. Anos depois, quando Pedro já carregava as marcas de sua própria cruz, ele escrevia a comunidades dispersas: aquele que em vós está é maior do que aquele que está no mundo. Não falava de milagres espetaculares, mas da graça que persistia nas coisas simples, no pão partido, no perdão oferecido, na voz que chama pelo nome no meio da noite. E em Éfeso, João, o discípulo amado, já velho, repetia às igrejas o que ouvirá na cruz: filhos, amai-vos uns aos outros. Porque havia entendido que o maior milagre não era andar sobre as águas, mas aprender a amar como Cristo amou até o fim, sem medidas, sem merecimento. A história não terminou na cruz, nem no túmulo vazio. Ela continuou em cada vida que, ao ouvir seu nome, se levantou. Porque os milagres de Jesus não eram apenas para serem vistos, mas para serem vividos, e a maior prova de sua ressurreição não estava num corpo que voltou à vida, mas nos corações que, 2000 anos depois, ainda ardem ao ouvir: eis que faço novas todas as coisas. Naqueles dias, enquanto o sol poente tingia de ouro as colinas da Ásia Menor, um homem de mãos calejadas e passos lentos subia a ladeira que levava à casa de João. Era um antigo pescador, agora pastor de uma pequena comunidade de crentes em Esmirna. Trazia consigo um rolo de pergaminho gasto, onde havia anotado, com letras trêmulas, as palavras que ouvirá do último dos apóstolos ainda vivo. João, sentado à porta de sua modesta morada, reconheceu-o antes mesmo que lhe falasse. Os anos haviam curvado suas costas, mas seus olhos conservavam a mesma claridade daquela tarde em que, inclinado sobre o peito de Jesus, ouvirá o ritmo lento de um coração que batia por amor. O pescador não precisou explicar por que viera, bastou estender o pergaminho, onde se lia, em grego rudimentar: Mestre, como amamos aqueles que nos odeiam. O velho apóstolo tomou o rolo entre os dedos, acariciando as palavras como se fossem feridas a serem curadas. Por um longo momento, só se ouviu o canto das cigarras e o murmúrio do vento entre as oliveiras. Então, João falou, e sua voz era como água sobre pedra seca. Lembras-te daquela noite no lago? Quando, após a ressurreição, ele nos esperou na praia?
Não havia fogo, nem peixe, nem pão até que Pedro, impaciente, lançou-se à água para ir ao seu encontro. E o Senhor, em vez de repreendê-lo pela negação, perguntou-lhe apenas: Simão, filho de João, amas-me? 3 vezes. Uma para cada negação. Uma para cada cicatriz. O pescador baixou a cabeça. Ele também conhecia aquela história. O amor de Cristo não é uma chama que consome, mas um brasido que aquece até o osso, continuou João. Não exige que os outros mereçam. Exige que nós nos deixemos transformar. Quando te perguntares como amar os que te odeiam, lembra-te de que ele amou Judas antes da traição, lavou os pés de quem o abandonaria, e do alto da cruz, pediu perdão por aqueles que o cravavam. Uma pausa. O pescador sentia o peso das palavras como se fossem pedras preciosas depositadas em suas mãos. Não é fácil, filho. O coração humano é uma terra árida, e o amor que ele pede é como semente jogada ao vento, parece que se perde, mas germina onde menos esperamos. Começa pequeno. Dá pão a quem te rouba. Abençoa quem te amaldiçoa. E quando a dor apertar, lembra-te de que ele também chorou. O homem olhou para as próprias mãos, marcadas por anos de rede e remo. Pensou nos rostos daqueles que, em Esmirna, o chamavam de louco por seguir um crucificado. João, como se lesse seus pensamentos, sorriu. O mundo dirá que é fraqueza. Mas tu sabes, só o amor vence o ódio, como a luz vence a escuridão não há combatendo, mas sendo. E quando pensares que não tens forças, escuta, eis que estou convosco todos os dias. Até o fim. Até que a última lágrima seja enxugada. O pescador guardou o pergaminho no peito, junto ao coração. Ao descer a ladeira, levava consigo não uma resposta, mas um fogo reaceso. E João, observando-o partir, murmurou para si mesmo, como se falasse a um amigo invisível. Eles ainda não entendem, Senhor. Mas te conhecerão pelo caminho. O vento soprava do mar, trazendo o sal e o cheiro de algas secas. O pescador apertou o pergaminho contra o peito, sentindo o peso daquelas palavras como se fossem uma âncora e uma vela ao mesmo tempo. Não havia mais dúvidas, apenas o caminho estreito, pedregoso, mas iluminado por uma certeza que não vinha de si mesmo. Ao chegar à praia, encontrou os outros. Pedro, ainda com os olhos inchados de chorar a própria traição, remendava uma rede com dedos trêmulos. Tiago e André discutiam em voz baixa sobre as notícias que vinham de Jerusalém, os sacerdotes, os soldados, os rumores de que o corpo havia desaparecido. Tomé, encostado a uma rocha, afiava uma faca com gestos bruscos, como se cortar a madeira pudesse também cortar a desconfiança que lhe roía as entranhas. Ele não está aqui, disse o pescador, sem preâmbulos. Pedro ergueu o rosto, e naqueles olhos cansados havia um brilho de esperança e medo. Como sabes? Porque ouvi. Silêncio. Até as ondas pareceram conter a respiração. Tomé cuspiu no chão, a faca parada no ar. Outro fantasma? Outra visão de mulher histérica? Não foi um fantasma, respondeu o pescador, calma como a maré baixa. Foi ele. E chorou. A faca caiu na areia. André se benzeu. Tiago cobriu o rosto com as mãos. Chorou? Pedro repetiu, a voz quebrada. Por quê? Porque nos ama. Ninguém riu. Nenhum deles tinha forças para isso. A verdade era um peso demais, e no entanto, era leve como o pão que ele partirá naquela última ceia. O pescador se ajoelhou, pegou um punhado de areia e deixou que escorresse entre os dedos. Não nos pediu para entender. Pediu para seguir. Pedro se levantou, as articulações rangendo. Olhou para o horizonte, onde o sol começava a descer, tingindo o céu de um vermelho profundo, como sangue diluído na água. Então vamos. Não houve mais discussões. Não houve planos. Apenas o som dos pés descalços na areia, o rangido das sandálias de couro gasto, o murmúrio do vento que parecia sussurrar um nome entre as dunas. Eles caminharam até a cidade, onde as sombras se alongavam e as lâmpadas de óleo começavam a ser acesas. Nas ruas, os olhares eram desconfiados. Alguns os reconheciam os galileus, os seguidores do homem que fora pregado numa cruz. Outros cuspiam a seus pés. Uma mulher, com uma criança no colo, fez o sinal contra o mal-olhado ao vê-los passar.
Mas eles não pararam. Chegaram à casa de Maria, mãe de João. A porta estava entreaberta, e dentro, o cheiro de pão fresco se misturava ao de ervas queimadas. Ela os recebeu sem palavras, apenas com um abraço em cada um, como se soubesse que não havia mais tempo para lágrimas. Ele disse que nos esperaria na Galileia, anunciou o pescador. Maria assentiu, os olhos brilhando. Então ide. Naquela noite, enquanto os outros dormiam, Pedro ficou acordado, olhando para as próprias mãos. Mãos que haviam negado, que haviam tremido, que haviam falhado. Mas agora, ao fechá-las, senti algo novo, não a culpa, mas um chamado. Como se aquelas mesmas mãos, um dia, pudessem segurar não uma espada, mas chaves. E quando o primeiro galo cantou, eles já estavam de pé, com os mantos úmidos de orvalho e os corações cheios de um fogo que nem a morte poderia apagar. A estrada para Galiléia serpenteava entre colinas douradas pelo sol nascente, onde o vento carregava o murmúrio das oliveiras. Eles caminhavam em silêncio, mas não era o silêncio do medo, era o das palavras ainda por nascer, das verdades que só o caminho poderia revelar. Pedro ia à frente, os passos firmes, embora as lembranças o puxassem para trás como redes pesadas. 3 vezes. 3 vezes ele havia virado as costas, 3 vezes o medo havia falado por ele. Mas agora, a cada passo, sentia que algo em seu peito se desatava, como um nó antigo que finalmente cede. Ao seu lado, João, o mais jovem, olhava para o horizonte com uma calma que não era resignação, mas certeza. Os outros seguiam atrás, Tiago, com a cicatriz no rosto ainda vermelha da última discussão do Tomé, que tocava as pontas dos dedos como se quisesse provar que tudo era real, e os demais, cada um carregando suas dúvidas como fardos leves demais para serem abandonados. Maria não os acompanhava. Ficará para trás, entre as mulheres que preparavam o corpo para o repouso final, mas seu olhar o seguirá até a curva do caminho, como se soubesse que eles não precisavam mais de testemunhas. O que viria agora não era para ser visto, era para ser vivido. Ao meio-dia, pararam junto a um poço, onde uma samaritana de olhos cansados lhes ofereceu água. Pedro hesitou, mas João aceitou o odre sem vacilar, e quando a mulher sorriu, foi como se o mundo inteiro respirasse junto. Não havia mais judeus nem gentios, mestres nem discípulos, apenas sedentos e uma fonte. Ele não está aqui, murmurou Tomé, olhando ao redor como se esperasse vê-lo surgir entre as pedras. Ainda não, respondeu Pedro, e pela primeira vez em dias, sua voz não tremia. Seguiu-se a tarde, e com ela, o cansaço. Mas quando o sol começou a descer, pintando o céu de púrpura, eles avistaram um lago. A água brilhava como metal derretido, e nas margens, uma figura solitária acendia uma pequena fogueira. Não era um fantasma, nem uma visão. Era ele. Ninguém falou. Não era necessário. Pedro, sem pensar, atirou-se ao chão e rastejou os últimos passos, como se o peso de sua própria história o impedisse de se levantar. Os outros o seguiram, uns de joelhos, outros apenas parados, respirando o cheiro de peixe assando sobre as brasas. Trouxestes algo do que pescastes? Perguntou a voz, calma como a manhã. Eles balançaram a cabeça, envergonhados. A noite havia sido vazia, as redes retornaram sem nada. Lançai-as do lado direito da barca, disse ele, apontando para o pequeno barco encalhado na areia. Pedro obedeceu sem questionar. E quando puxou as redes, elas vieram cheias, tão cheias que mal conseguia arrastá-las para a praia. Peixes grandes, prateados, saltando como se o próprio mar os tivesse guardado para aquele momento. 153, contou João, baixinho, como se o número fosse uma profecia. E então, enquanto o fogo crepitava e o pão era partido, ele olhou para Pedro. Não com reprovação, não com piedade, mas com algo mais profundo, uma pergunta que não precisava de palavras. Tu me amas? Disse, finalmente. E Pedro, com as mãos ainda úmidas das redes, soube que aquela era a única pergunta que importava.